Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Guimarães e vim orientar vocês quanto ao PED 6. Vem comigo! Olá, alunos do 8º ano. Esse plano de estudo dirigido, o PED 6, tem como título Linguagem, a magia do mundo moderno. Nós elaboramos algumas questões para a gente analisar aí e responder. Nesse PED, a nossa sessão de matemática é a sessão 4. E o número 1 diz o seguinte: Camilo é um grande admirador do pintor. Em homenagem ao artista, mandou reproduzir no chão, de sua casa, de sua sala, a imagem de uma de suas obras. Quando o pedreiro pegou o desenho reproduzido no papel por um arquiteto, percebeu que estava faltando informações para a reprodução das figuras lilás e verde. Se a imagem lilás, retângulo, tiver a altura igual a 6 metros e comprimento igual a 4 metros, qual será a área correspondente a esta figura? Então, suponha que a altura aqui seja 6 metros. Vou fazer aqui, 6 metros e aqui 4 metros. Qual que seria a área? Primeiro você vai ter que calcular a área desse retângulo aqui. Então, a área a gente já sabe que é de um retângulo, ela é dada pela base vezes a altura. Você tem a base e você tem a altura, certo? E ele fala o seguinte: cada caixa de ladrilho a ser utilizado no chão é suficiente para cobrir 1,50 metros quadrados da figura, ok? Ou seja, ele vai comprar ladrilhos lilás para fazer essa parte aqui, certo? Quantas caixas serão necessárias para cobrir toda a área da figura lilás, retângulo? Ou seja, como que você teria que pensar nisso? Você vai descobrir a sua área total, E eu sei que uma caixa, eu estou aqui na letra B, tá? Eu sei que uma caixa de ladrilho faz 1,5 metros quadrados, certo? Aqui você vai descobrir, suponha que deu, 50 metros quadrados. Vale quantos? Quantas caixas? É só dividir, se você dividir 50 por 1,5, você vai descobrir quantas caixas que você teria, mas não é 50, tá, pessoal? Eu chutei aqui agora, você tem que fazer primeiro a sua área aqui, tá? Então essa seria a letra B. A letra C: qual a área aproximada da figura verde, sendo sua base igual ao comprimento da figura lilás e a altura aproximadamente a 4,5? Então olha só, aqui é 4 mesmo, A base é igual ao comprimento, então aqui também vai ser 4. Só que a altura aqui desse triângulo já vale 4,5, certo? E ele pergunta qual que é a área. A gente já sabe que a área de um triângulo é dada pelo produto da base pela altura, dividido por 2, certo? E ele fala, perceba que a altura do retângulo agora já é a letra D, tá, gente? Letra C você já consegue concluir, já sabe a base e a altura. A letra D: perceba que a altura do retângulo coincide com o diâmetro do círculo. Vocês conseguiram visualizar isso? Olha lá, essa altura aqui, a gente já sabe que vale 6, Coincide com essa altura aqui, certo? É isso que ele está falando. Aqui também mede 6, que é o diâmetro. Com essa informação, é possível calcular a área do círculo? Sim. É possível calcular? Sim. Não está pedindo para calcular. A letra E: quanto mede o raio do círculo? Gente, o raio é a medida que vai do centro até a circunferência. Esse diâmetro aqui são 2 raios. Eu posso falar o quê? Que o diâmetro é igual a 2 raios. A gente pode falar também o seguinte, que o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Então, se eu tenho um diâmetro, se eu falo que o diâmetro é 10, o raio é 5. Ou se eu falo que o raio é 2, o diâmetro é 4. Certo? E ele pergunta quanto que mede o raio.
Eu acho que agora já dá para vocês fazerem, beleza? A letra F fala, determine a área do círculo. Como é que funciona aí? Como é que eu calculo a área de um círculo? A área de um círculo, a fórmula é π vezes o raio ao quadrado. O π, no final, você vai substituir ele aí, porque ele é um número irracional, com infinitas casas decimais, e você vai substituir ele por uma aproximação, que é a aproximação de 3,14. Beleza? E a letra G, gente, fala o seguinte: faça uma pesquisa sobre a influência da matemática e sua linguagem nas obras de Piet Mondrian. Escolha uma obra e faça uma releitura no seu caderno. Então você vai pesquisar as obras dele, né? E a relação dele com a matemática, vai escolher uma que você mais gostar e vai desenhar ela no seu caderno. Você vai fazer essa releitura aí no seu caderno. Beleza? Continuando aí, o número 2 fala o seguinte: na figura ao lado, o primeiro e o último número de cada linha são iguais a 1. Percebam, ó, 1 e 1. E os demais são formados pela soma dos dois números da linha anterior. Então vamos lá. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Certo? Complete com os números que faltam. Vou fazer só a próxima linha com vocês. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E aí você continua completando. Esse triângulo é conhecido como triângulo de Pascal. Faça uma breve pesquisa sobre o tema, inclusive quem o descobriu e onde é usado. Então aqui é uma pesquisa que vocês vão ter que fazer como vocês fariam em qualquer lugar, se estivesse na escola no presencial. Você pesquisa em livros de matemática, na internet, aí é com vocês. Combinado? O próximo exercício é o seguinte, número 3. As sentenças escritas na linguagem natural podem ser representadas na linguagem matemática ou também chamada de linguagem simbólica, utilizando letras para representar números. Um exemplo seria: a diferença entre o dobro de um número e o próprio número na linguagem matemática seria... Como que seria isso? A diferença entre o dobro de um número e o próprio número. Então, diferença eu sei que é o menos, né? É a subtração entre o dobro de um número. O número não sei qual é, vou chamar de número x, né? Uma letra. Então, o dobro não é vezes 2, então 2 vezes o x. A diferença entre o dobro de um número, diferença, e o próprio número. Então, o próprio número é x. Essa frase, a diferença entre o dobro de um número e o próprio número, ele pode ser escrito na linguagem simbólica ou linguagem matemática dessa forma aqui: 2x menos x. Então aqui, gente, ele colocou, sendo um número desconhecido, o dobro desse número seria é porque aqui ele deixou para a gente completar. Então o que eu teria aqui? Sendo um número desconhecido, x, o dobro desse número seria 2x. E o termo diferença em matemática significa subtração. Agora vamos fazer a letra A. Um número somado com o seu triplo, com o triplo do mesmo número. Que número que seria? Vou fazer diferente. Se fosse um número somado com o quádruplo, então seria um número x somado com o quádruplo desse mesmo número. Beleza? Só que aqui não é quádruplo, é triplo. Aí é com vocês aí, hein? A soma da metade de um número com 8. Então vamos lá. A soma... Vou fazer outro, tá? A soma da terça parte de um número com 7. Então, terça parte é dividido por 3, somado com 7. A soma da terça parte de um número x, que eu não sei qual é, com 7. Só que aqui não é terça parte, aqui é metade e 8, né? Aí é com vocês. Vamos agora para um desafio. Vamos ver. Considerando P a variável para representar o preço do picolé e D é variável para representar o preço do doce, represente na linguagem simbólica. Bruna comprou 3 picolés e 5 doces. Então vamos lá. P representa o número de picolé. Então 3 picolés. Quanto que ela vai pagar aí, né? Eu vou colocar aqui assim, Bruna vai pagar o quê? Número 4. 3 picolés. Então 3 vezes o valor do picolé.
mais o que? 5 doces. 5 vezes o valor de cada doce, certo? O número 4 seria isso. E aí, você vai ter como resultado o que ela vai pagar, né? O valor total. E aí ele fala no número 5, ainda sobre a questão anterior, calcule quanto Bruna gastou se cada picolé custou R$ 2,50 e cada doce R$ 2,30. Então, ó, se são 3 vezes o valor do picolé, e agora eu já te falei o valor do picolé, R$ 2,50. 5 vezes o valor do doce. E eu já te falei o valor do doce também, R$ 2,30. Então você já consegue descobrir qual o valor total que ela vai pagar. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.